Muito bem, Brasil, já estamos de volta com você, com o nosso momento de fé. É o momento da mensagem das Escrituras, da poderosa Palavra de Deus. Eu quero ler com você na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do verso de número 7, que diz assim o texto sagrado: E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Até o verso de número 10, nós temos lido a poderosa palavra de Deus. De acordo com o texto, eu quero falar sobre o tema A Minha Graça Te Basta. Você sabia que é na nossa fraqueza que somos mais usados por Deus para fazer grandes coisas, grandes realizações para Deus? É incrível como nossa fraqueza é mais útil do que a nossa força. Quando andamos com Deus, isso acontece quando nós estamos com Deus, quando estamos realizando os propósitos de Deus e quando nosso coração está na poderosa palavra de Deus. Paulo, aqui nessa passagem, nós vamos ver que ele, orando, pedindo a Deus que o livrasse de um espinho na carne, tal qual uma criança machucada, que chorava aos pais a que ajudasse a se livrar da dor do machucado, mas Deus lhe deu uma resposta negativa, ou seja, negou tirar o espinho. Deus nem mesmo afastou o espinho e nem aliviou o fardo que ele causava. É interessante como mesmo o não de Deus pode ser melhor do que o sim. Pois é aqui que Paulo aprende a importância do espinho na carne e que até o sofrimento, por maior que seja, tem propósitos diante de Deus e são úteis no ministério. Quem entende mais da graça de Deus do que o apóstolo Paulo não consegue escrever sem falar de Jesus e o que mais pregou sobre Cristo em todo o Novo Testamento. Portanto, quando Deus diz a minha graça, está falando com Paulo em um nível ao qual ele entende muito bem. Esta frase, embora pequena, é para Paulo como um livro de argumentos a favor do espinho e contra a oração de Paulo. Mas enfim, nós estamos falando sobre a minha graça te basta. Em primeiro lugar, o que é graça? Graça no grego é charis. A palavra graça é de origem latina, cuja grafia é gratia. Essa palavra tem raiz na palavra grega charis, a qual tem por significado amor incondicional, dom gratuito, favor concedido a alguém, generosidade incondicional, favor que se dispensa ou recebe, mercê, dádiva, dom que Deus concede aos homens e que os torna capazes de alcançar a salvação. E último significado, favor imerecido. Em segundo lugar, veja o que acontece com a manifestação da graça de Deus. A minha graça, primeiro, faz lembrar o apóstolo todas as suas pregações e ensinos sobre Cristo, a graça em pessoa. Ele se lembra que ele mesmo disse: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Romanos capítulo 8, verso 18.
Segundo, a minha graça. Faz Paulo lembrar também que, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Segundo os Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Número 3, a minha graça. Faz Paulo rever suas palavras quando disse: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39. Número 4. A minha graça. É o que Deus está dizendo para você que tem passado por lutas e dificuldades. O que é que te tira o teu sono? O que está sofrendo nesse momento? O que te enche de ansiedade? O que te perturba? Ou o que te preocupa? É a falta de dinheiro? A falta de comida? A falta de recursos? A falta de emprego? Quem sabe até mesmo a falta do esposo ou da esposa? As falhas na família? Os defeitos na igreja? O que te aflige? O que te preocupas? Em terceiro lugar, nós vamos falar quando Deus age na fraqueza. Parece que Deus gosta de pessoas fracas. Se acompanharmos a história humana e bíblica, veremos pessoas que Deus a chamou de amigos, servos fiéis e cometerem delícias graves. Moisés foi chamado por Deus e seu gênio não era dos mais fáceis. Por causa disso, matou um egípcio. E para complicar ainda, o entregou pensando que ninguém ter visto. Depois, quando foi acusado desse crime, fugiu com medo de morrer. Nós temos o exemplo de Abraão, que tinha intimidade com Deus. Quando saiu de sua terra, por 2 vezes disse que a sua esposa era irmã, com medo de morrer. E o que falar de Sansão, que por desobediência perdeu sua força e morreu tragicamente na mão de uma mulher que o seu pai havia dito para não se envolver. A mulher chamada Dalila, que o enganou e ele contou onde estava a sua força. O que falar de Davi, o rei Davi, outro que amava a Deus mais do que todas as forças, caíram em pecado por força da fraqueza que eram as mulheres. Tinha todas que ele quisesse, mas se encantou com uma que estava no terraço, tomando banho. Não só a desejou, como a possuiu e ainda matou o seu marido para não ser descoberto. Perdeu o filho devido ao pecado, mas tinha um coração tremendo e arrependido. Eu quero concluir esta mensagem dizendo o seguinte: em todo e qualquer problema, lembre-se disso. A minha graça te basta. Essa palavra de Deus vem para mais uma vez derrubar Paulo do cavalo, fazendo-o olhar para a luz da glória de Cristo, para a graça em pessoa que é suficiente para nós, suplantando todas as nossas dores, medos e temores. Como diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Ao lembrar que Cristo está ao seu lado, Paulo agora percebe que suas dores, seus problemas, seus temores não significam nada diante do amor constrangedor de Jesus Cristo. Pois, afinal, é por causa do espinho que corremos para Cristo. Qualquer pessoa que se enche suficiente, abastecido, não tendo falta de nada, também não terá falta de Jesus. É somente quando nós enxergamos nossas fraquezas que percebemos quanta falta de Cristo faz
e o quanto dependemos dele e precisamos dele em nossas vidas. A minha graça de basta é o que faz o cristão ser feliz e sorrir e viver alegre, ainda que esteja no olho da furação, na pior das lutas e dificuldades. Foi essa graça que fez Paulo se alegrar, mesmo quando estava na prisão. Se alegrou na graça de Deus, a tal ponto de partilhar a alegria, dizendo: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Que o Espírito Santo derrame essa graça sobre ti agora, e veja que não está sozinho. Jesus Cristo está contigo. Ele é o que passa com você na fornalha e na cova dos leões, para mostrar a todos o poder da sua graça e de sua presença na sua vida. Vamos orar? Vamos pedir a bênção do Senhor? Deus de bendita graça e misericórdia, nós estamos na tua presença nesta hora, meu grande Rei. Te apresento essas vidas, esses ouvintes. São pessoas maravilhosas que o Senhor nos dá por todo o Brasil e pelo mundo. Agora, Senhor, é grande os dilemas da vida de cada um. Que o Senhor possa enchê-lo, que o Senhor possa fazer prosperar a vida do teu filho e da tua serva. Opera milagres e maravilhas. Tudo eu quero te pedir e te agradecer no poderoso nome de Jesus. Sê com teu povo e sê com a tua igreja em nome de Jesus. Amém.